Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Pedimos para que curtam, comentem, compartilhem com amigos, com pessoas que sabem que gostam desse tipo de material. Estejam conosco nas nossas atividades, no Evangelho Online, presencial e na irradiação, na Reforma Íntima. Estejam conosco nessas atividades e também nos nossos materiais no YouTube, nas palestras e nossos vídeos. Seguem os nossos contatos e o nosso QR Code para aqueles que querem contribuir financeiramente de alguma forma. Toda ajuda é bastante valiosa. Vamos então dar início à nossa atividade do Evangelho no Lar. Divino amigo, amigo de todas as horas, Jesus, esteja conosco nas nossas casas, na nossa família, na nossa vida, através dos nossos benfeitores, desses nossos irmãos abnegados, que têm por missão nos guiar, nos auxiliar na nossa evolução. Pedimos para que nesse instante nos auxiliem também, nos guiem no conhecimento que vamos extrair dessa lição, que possamos ser intuídos, inspirados e que da nossa boca não saia nenhuma palavra que não esteja de acordo com o Evangelho de Jesus, com os ensinamentos da doutrina espírita, e que o nosso entendimento seja também condizente a esses ensinamentos do Cristo, que possamos ter junto a nós a equipe espiritual do SESB responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, bem como também convidamos a todos os nossos irmãos que de forma direta ou indireta estejam atrelados à psicosfera do nosso lar, nos influenciando de forma negativa, aqueles irmãos que ainda nutrem por nós sentimentos de vingança, de raiva, de ódio, de perseguição. Este é um momento para que conosco esteja como uma família, para realizar também esse Evangelho em seu próprio benefício. Agradecemos infinitamente a grande oportunidade desse Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 23, a decisão sábia. Então vamos a ela. A decisão sábia. Em tempos recuados, existia um rei poderoso e bom, que se fizera notado pela sabedoria. Convidado a verificar solenemente a invenção de um súdito, cuja cabeça era um prodígio na matemática, compareceu em traje de honra à festa em que o novo aparelho seria apresentado. O calculista orgulhoso mostrou a obra que havia criado pacientemente. Tratava-se de largo tabuleiro, forrado de veludo negro, cercado de pequenas cavidades, sustentando regular colete de bolas de madeira colorida, acionadas por longos tacos de marfim. Essas bolas rolavam na direção das cavidades naturais, dando ensejo a um jogo de grande interesse pela expectativa que provocava. Revestiu-se a festa de brilho indisfarçável, contendores variados disputaram partidas de vulto. Dia inteiro, grande massa popular rodeou o invento, comendo e bebericando. O próprio monarca seguiu a alegria geral, dando mostras de evidente satisfação. Serviu-se o almoço, junto às grandes bandejas de carne, pão e frutos, em companhia dos amigos, e aplaudia contente quando este ou aquele participante do novo e inocente jogo conseguia posição invejável perante os companheiros. À tardinha, encerrada a curiosidade geral, o inventor aguardou o parecer do soberano com inexcedível orgulho. Aglomerou-se o povo igualmente, a fim de ouvi-lo. Não se cansava o público de admirar o jogo efetuado, através de cálculos divertidos.
Despedindo-se o rei, levantou-se, fez-se visto de todos e falou ao vassalo inteligente: Genial matemático, a autoridade de minha coroa determina que sua obra de raciocínio seja premiada com 100 peças de ouro, que os cofres reais levarão ao seu crédito ainda hoje, em homenagem à sua paciência e habilidade. Essa remuneração, todavia, não lhe visa somente o valor pessoal, mas também certos benefícios que a sua máquina vem trazer a muitos homens. E mulheres do meu reino, menos afeitos às virtudes construtivas que todos devemos respeitar neste mundo. Enquanto jogarem suas bolas de madeira, possivelmente muitos indivíduos cujos instintos criminosos ainda se acham adormecidos, se desviarão do delito provável e muitos caçadores ociosos deixarão em paz os animais amigos de nossas florestas. O monarca fez comprida pausa e a multidão prorrompeu em aplausos delirantes. Via-se o inventor cercado de abraços quando o soberano começou. Devo acrescentar, porém, que a sabedoria do meu cetro ordena que o Senhor seja punido com 50 dias de prisão forçada, a fim de que aprenda a utilizar sua capacidade intelectual em benefício de todos. A inteligência humana é uma luz, cuja claridade deve ser consagrada à cooperação com o Supremo Senhor na terra. Sua invenção não melhora o campo, nem cria trabalho sério, não ajuda as sementes, nem ampara os animais, não protege fontes, nem conserva estradas, não colabora com a educação, nem serve aos ideais do bem. Além disso, arrasta centenas de pessoas, qual se verificou neste dia conosco, a perderem valioso tempo na expectativa inútil. Volte aos seus abençoados afazeres mentais, mesmo no cárcere, e dedique sua inteligência à criação de serviço e utilidades em proveito de todos. Porque se o meu poder o recompensa, a minha experiência o corrige. Quando o rei concluiu e desceu da tribuna, o inventor se fizera muito pálido. O povo não bateu palmas, entretanto toda a gente aprendeu, na decisão sábia do grande soberano, que ninguém deve menosprezar os tesouros da inteligência e do tempo sobre a terra. Essa lição, ela é bastante sensível, assim podemos dizer. Ela nos mostra a decisão sábia do soberano, de um soberano. E a decisão sábia desse soberano qual foi? A gente verifica aqui ao final que foi de adverter, de corrigir o seu vassalo, para que aprendesse que na terra a gente deve produzir coisas que sirva a todos. E aqui ele diz que a experiência dele o faz corrigir, o faz ter essa postura mais austera. Minha experiência o corrige. Se o meu poder recompensa, o poder do soberano o recompensava, a experiência o corrigia. E a gente então vai verificar por que era necessária uma correção. Vamos fazer um parêntese aqui para a gente analisar os nossos dons, os dons divinos que nós desenvolvemos na Terra. E a inteligência é um desses dons. Nós desenvolvemos a inteligência, é uma das asas que nos faz evoluir, mas ela não é a única asa. Se eu não junto a moral e a inteligência, o amor, o meu lado moral
junto com a inteligência, ela não me auxilia no todo. Uma inteligência sem moral, eu viro um psicopata, um louco. Então, ela por si só não me faz evoluir. Tá aí os grandes gênios do mal, que são extremamente inteligentes, mas que utilizam essa inteligência para corromper as leis divinas, para atrasar a sua própria evolução, mas que nem por isso deixam de ter essa virtude que é a inteligência. E aqui ele fala de um sábio matemático que inventou um jogo. E nós também temos que falar sobre esse assunto, principalmente nós família, nós pais, que temos dentro dos nossos lares jovens e crianças. E que essas crianças vão se tornar também pais, mães, futuramente, se nós assim os auxiliarmos, para que também se desenvolvam. E uma das coisas que foi inventado, criado pelas trevas, pelas inteligências perversas do mal, para furtar a infância, para corromper também as nossas crianças e os nossos jovens, na falácia de que se desenvolvia a inteligência, que o jogo se fazia ter uma memória mais inteligente, mais criatividade e mais inteligência, mas que na verdade os pontos supostamente positivos não compensam os pontos negativos. Eu sei que é muito delicado falar sobre esse assunto porque ele adentra dentro dos nossos lares e alguns hábitos que já estão enraizados na sociedade. Algumas pessoas acham que são coisas inocentes e que tem sim, eu não posso dizer que não tem, tem jogos que são inocentes, que tem ali aquela, tinha pelo menos aquela motivação de reunir, de cooperação, de trabalho em equipe, de desenvolver ali a capacidade intelectual. Sim, alguns sim desenvolvem a capacidade intelectual, nós não estamos dizendo o contrário a isso, mas estamos dizendo que o efeito contrário, o efeito danoso que acontece, não muitas vezes compensa esse efeito, principalmente os jogos eletrônicos. Jogos de tabuleiro, dama, xadrez, são jogos mais de tática, de raciocínio, e são jogos em que você fica mais concentrado. Não tem muitos estímulos, então o seu estímulo é a sua capacidade cognitiva, a sua criatividade. Mas principalmente os jogos criados para a infância, para essa fase mais em que a criança precisa de coisas que movimentam, mais atrativas, criou-se os jogos eletrônicos. E esses jogos têm muitos estímulos, tem muitas imagens, tem muitos sons, eles são viciantes. E aí, quando se entra no vício, não tem outro nome para dizer senão vício. E hoje nós temos muitas crianças, adolescentes e jovens viciados em jogos. O vício, ele é algo prejudicial para o ser humano por si só. Porque quando você é viciado, você é escravo. Você não é livre para pensar, para raciocinar.
você não pensa por si só, você é imbuído naquele sentimento que o vício faz de cada vez querer mais. E nós vemos inúmeras tragédias no ambiente familiar, inclusive de até as vias fatais, de crianças que ceifaram a vida dos seus pais por vícios de jogos. Porque os pais, vendo que as crianças estavam muito viciadas, pegaram o celular e elas então foram para cima dos seus pais e acabaram por tirar-lhes a vida. E isso é algo muito, mas muito perigoso, que a gente deve conversar bastante, relacionar bastante, ventilar as ideias de outros lares e conversar muito com os nossos filhos a respeito disso. E um jogo desenvolvido nessa fase, em que a criança ainda está se desenvolvendo, que não tem ainda essa capacidade de pensar por si mesma, de se conduzir, é pior ainda, porque ela não criou os mecanismos racionais que vão fazer com que ela deixe de pensar no jogo, de querer o jogo por si mesma. E tem crianças já precisando e fazendo terapias por conta do vício das redes sociais, dos jogos, desses eletrônicos que entraram na nossa vida, entraram na nossa família, que são importantes. Eu não vou desprezar porque são importantes. As redes sociais também são importantes para trabalho, para divulgação. Tá aí o nosso próprio evangelho sendo divulgado por um meio de rede social, o YouTube. Mas que a gente tem que ter muito cuidado quando isso envolve crianças, envolve jovens, porque eles ainda não têm esse preparo, esse raciocínio, essa parte moral bem definida dentro deles do que serve e o que não serve. E principalmente os jogos de violência. Há muitos anos atrás, Reinaldo, benfeitor da nossa casa, nos alertou a respeito dos jogos. Porque ainda estava bem no início, foi muitos anos atrás mesmo, que os jogos, principalmente esses jogos de violência, que estava sendo desenvolvido para jovens, eram jogos onde havia um grupo que matava o outro, eu não me lembro agora o nome, Free Fire, alguma coisa assim. Tem um jogo mais ou menos com esse nome, não é bem esse nome, mas mais ou menos assim, que são jogos de táticas militares de morte. Esses jogos estavam sendo utilizados pelos espíritos das trevas, os nossos irmãos, ainda que não se abriram para a luz, para que pegassem os jovens ainda na fase que não tinham aberto para o mundo, para poder melhor manipulá-los. Esses jogos fazem com que os jovens se familiarizem com as desgraças do mundo, com a morte, que é normal. Então, o nosso cérebro, ele não faz a distinção clara do que é real, do que é imaginário. Então, se eu fico vendo um jogo, para o meu cérebro, esse jogo é real. Tanto que ele instiga a adrenalina, a ansiedade, tudo que eu teria realmente num campo de batalha, o medo. E eu vou ali desenvolvendo isso mentalmente. Eu me afino então com isso
e eu passo a achar comum matar. Eu vou perdendo essa noção de que o outro é um ser humano. Eu vou desumanizando o ser humano. Porque esses jogos mostram que para você passar de fase, você tem que matar. E quanto mais você matar, mais você vai passar de fase. E aí então, quando eu fico adulto, eu acho que a violência é algo muito normal. E não é. Nós não deveríamos nos acostumar nunca com a violência, com as tragédias, com as infelicidades que ainda se cometem na nossa sociedade. Elas demonstram um desequilíbrio. E o desequilíbrio nunca é algo normal. O próprio nome já diz, é um desequilíbrio. É algo doentio, que tem que ser tratado, que tem que ser visto com um olhar diferente e não nos acostumarmos à violência. E esses jovens, então, crescem e ficam viciados e mantidos também pelos nossos irmãos ignorantes, também viciados no mundo espiritual, que se alimentam dessas mentes e os mantêm presos. Tanto que as pessoas geralmente viciadas em jogos, adultos, passam horas e horas dentro daquele jogo. Vive um mundo paralelo, completamente paralelo. Ele esquece que tem que tomar banho, ele esquece que tem que comer, esquece que tem que ter uma vida social. E às vezes os pais chegam a dizer assim, ele passa dias preso nesse quarto, passa horas nesses jogos. E aí fala assim, tá precisando de uma namorada, porque tá muito preso no quarto. E às vezes até encontra alguém, namorada, no ambiente de trabalho, quando trabalham, e para se relacionar. Mas você vê que eles estão tão viciados que nem e nada aqui fora é mais atrativo do que o jogo. Então, às vezes, deixam as namoradas pelos jogos, deixam a família pelos jogos, deixam a sociedade pelos jogos, deixa o trabalho, deixa tudo para jogar. E isso não é normal. Isso é um vício. Tornou-se algo doentio que precisa ser tratado. Essas crianças, esses jovens estão adoecidos e precisam de uma terapêutica, de um profissional de saúde mental especializado nesses tipos de problemas para auxiliá-los a se libertarem desse vício que são os jogos. Por isso aqui que esse sábio monarca, ele premiou o matemático por ter desenvolvido o jogo. Porque para se desenvolver algo matemático, um jogo completamente complexo, existem muitos cálculos matemáticos, inclusive nos jogos eletrônicos, são pura matemática. São jogos que dependem sim de uma capacidade intelectual muito grande para serem desenvolvidos. E hoje, inclusive, virou até profissões. Muitas pessoas muito inteligentes desenvolvem esses programas, esses jogos para jogar. Mas vamos analisar aqui no que os jogos auxiliam a humanidade. Porque geralmente essas pessoas, elas ficam
desenvolvendo, aprimorando, melhorando os seus jogos. Mas não utilizam essa inteligência para fazer algo que vai além do seu jogo. E é por isso aqui que esse monarca, então, repreendeu esse matemático para que ele se utilizasse da genialidade que ele tinha matemática para criar algo que fosse beneficiar a humanidade, que fosse beneficiar não apenas as pessoas a tornarem-se jogadoras, a perder os seus tempos nos jogos, a brincar com os jogos, a se divertir nesse sentido, né? Com o jogo, mas para que tornasse a sociedade melhor, para que ele desenvolvesse, aqui o monarca fala, que ele não desenvolveu o campo, não desenvolveu não desenvolveu a semente, não desenvolveu o campo, não trouxe trabalho, não trouxe nada que fosse acrescentar a melhoria daquela sociedade. E lembrando que a nossa inteligência, voltando ao começo, que é a nossa virtude também, uma virtude desenvolvida, ela é desenvolvida para que nós nos utilizemos dessa nossa capacidade intelectual para que nós auxiliemos a nossa evolução. É para isso que nós nascemos, não para que a gente venha ao planeta Terra perder tempo, não para que a gente venha aqui nos divertir. Nós não estamos num parque de diversão em que se coloca um monte de pessoas, espíritos, num planeta para que a gente venha passar uma temporada de férias. Aqui não é um parque de diversão. Aqui não é uma temporada de férias. Aqui no planeta Terra é a nossa escola, a nossa grande oportunidade de desenvolver a nossa capacidade espiritual. As nossas provas nós desenvolvemos aqui. No mundo espiritual, por mais que a gente desenvolva, evolua, também eu pego tudo aquilo que eu aprendo, que eu desenvolvo no mundo espiritual e só vou saber se realmente eu aprendi quando eu estiver encarnado na Terra, porque é o local de prova, é o local em que eu vou me utilizar do meu espírito, dos meus aprendizados espirituais, da minha capacidade espiritual, de tudo aquilo que eu aprendi no mundo espiritual, de tudo aquilo que me tornou, de certa forma, mais evoluído no mundo espiritual. E aqui na Terra eu vou verificar se realmente houve uma evolução ou se ficou apenas no campo intelectual, se eu realmente me moralizei pelo conhecimento. Por isso é necessária a nossa reencarnação, para nos colocar em prova, para nos colocar em teste, em experiências, para que a nossa inteligência seja testada. E nós não podemos nos utilizar da nossa inteligência para perdermos tempo, para nos divertir, para fugir da nossa responsabilidade, que é nos auxiliar a crescer e a evoluir, e também a crescer e a evoluir o nosso planeta e a humanidade, o progresso, a lei do progresso. Que eu pegue toda essa inteligência, esse raciocínio e desenvolva a cura de uma doença, um problema matemático de uma construção, que eu desenvolva estradas, que eu desenvolva uma educação diferenciada, que eu ensine de uma forma mais simples conteúdos complexos para que as pessoas aprendam,
que eu desenvolva métodos, formas de tornar a sociedade um lugar melhor e mais bem habitável. E graças a essas pessoas que souberam utilizar essa capacidade, essa inteligência, que são os homens de ciência, que hoje o nosso planeta é, de certa forma, um local confortável. Hoje a gente tem uma casa, a gente tem o teto, a gente tem energia elétrica, tem internet, nós temos água encanada, nós temos como nos refrigerar, como nos aquecer, nossos alimentos estão conservados, nós temos uma série de equipamentos eletrônicos que facilitam a nossa vida, nós temos celular, nós temos televisão, nós temos coisas que fizeram com que fosse facilitada a nossa vida na Terra e que nos utilizam. Hoje, com o celular à mão, por exemplo, você consegue ver o tempo, a hora, você coloca ali o horário para no momento em que você precisar o relógio tocar naquele horário, se você precisa de uma localização, tem o GPS que localiza o endereço. Temos umas séries de coisas que foi desenvolvida pela capacidade intelectual dos homens de ciência, dos matemáticos, dos grandes homens de inteligência. Mas se eles tivessem pego toda essa inteligência, toda essa criatividade, tudo que Deus nos deu em capacidade para desenvolver apenas coisas para se alegrarem, para se divertirem, hoje nosso mundo não teria nada. Teria apenas locais em que as pessoas ali ficariam fugindo do mundo. Seria um mundo de ilusão. Nós já vivemos num mundo de ilusão, porque a gente vive completamente num mundo material, sendo um ser espiritual e temporariamente na matéria. Se nós tivéssemos e se nós ficássemos mais ainda vestidos nessa perda de tempo dos jogos, das coisas que nos levam mais à diversão, o que seria do nosso mundo hoje? Não é mesmo? Para a gente analisar num sentido mais profundo. O que nos agrega? O que nos traz de bom? E aqui, a grande lição desse sábio, essa decisão desse monarca foi justamente advertir o genial matemático de que ele precisava se utilizar da sua inteligência, da matemática, não apenas com o objetivo de se vangloriar pela sua inteligência, de se tornar famoso, de se tornar rico, com os atributos que Deus lhe deu de inteligência, mas para que ele também pegasse toda essa inteligência, essa criatividade e colocasse em benefício do próximo, de forma útil, para fazer com que o próximo crescesse tanto quanto ele, se desenvolvesse e tivesse as mesmas capacidades intelectuais quanto ele. E possamos então ficar com essa lição. Vamos finalizar com a nossa oração. Pai de amor e de bondade, agradecemos pela oportunidade do Evangelho que possamos ter junto a nós os nossos benfeitores, que a equipe espiritual possa ir até os lares que nos ouvem, fluidificando as águas, fazendo a limpeza psíquica desses lares, restaurando ali as energias, o equilíbrio, a paz, o amor, a união, bem como dos seus moradores, que também abençoe a todos os reinos que ali se encontram e auxilie de forma amorosa a todos os nossos irmãos no mundo espiritual
que de forma direta ou indireta estejam ali ligados aos moradores dessas casas. Agradecemos, Pai, infinitamente a oportunidade e o auxílio que recebemos e pedimos para que nossos benfeitores, ao adormecermos, continue conosco os nossos trabalhos mentais, para que nós consigamos nos despertar na matéria ainda, utilizar o conhecimento que venhamos recebendo em nosso próprio benefício, na nossa evolução. Agradecemos infinitamente pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais um Evangelho no Lar. Que assim seja. Uma excelente semana a todos, que Deus possa abençoar você e sua família e que consigam se manter unidos nesse propósito do bem, do amor, da paz, da união, na construção familiar para um mundo melhor. Que tenham uma excelente semana, um grande abraço, até a próxima segunda, até lá. Ó Mestre do amor, ilumina nossas mentes, plantando as sementes em nossos corações. Ó Mestre do amor, ilumina nossa estrada, é tão longa a caminhada, mas teremos que chegar. Caminhando com Jesus.